Olá pessoal, bem-vindos. Novamente estamos aqui para mostrar um pouco de Israel para vocês. Hoje, especificamente, vamos trabalhar um tema de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, um tema que nós conhecemos bem, que é uma parte da arqueologia de Jerusalém, um dos lugares ativos e bem famosos em Jerusalém e em todo Israel do tema arqueologia. Mostro para vocês aqui uma imagem do satélite de Jerusalém, Cidade Velha, marcando aqui com o mouse para vocês verem a Cidade Velha de Jerusalém, as ruas que cercam a Cidade Velha. Temos aqui o Monte do Templo e a esplanada conhecida como parte do Monte Moriá, aonde o Templo de Jerusalém foi construído pelo rei Salomão. Depois que foi destruído, na ausência de pelo menos 70 anos, o segundo templo refeito no mesmo lugar, e é o lugar no qual a gente tem como mais importante para o mundo judaico. No século VII vai se tornar um lugar também o terceiro mais importante para o mundo islâmico. Monte Moriá, de grande importância, onde os judeus mantém suas orações voltadas para esse monte, para essa montanha onde tem aqui uma pedra fundamental, episódio famoso da história do patriarca Abrão. Não vamos falar desse tema hoje, vamos falar da arqueologia da cidade do rei Davi. Citado na Bíblia, o rei Davi, quando assume a realeza, ele primeiro reina no sul do chamado Reino da Judeia, das tribos da Judeia, da onde ele viveu, a tribo de Judá. Ele reinava na cidade de Hebron por 7 anos e depois vai para Jerusalém e transforma ela sua capital. Vivia aqui um povo da época dos cananeus, chamados jebusitas, e o rei Davi compra a montanha do rei jebusita, depois que conquista a cidade, e compra a montanha para construir o templo. Conta a história bíblica que o profeta então diz que Davi não vai construir porque suas mãos sujas de sangue, quem vai construir? Seu filho Salomão. Cidade de Davi, onde ele tinha o seu palácio. A gente vai rapidamente fazer uma vista panorâmica dessas escavações que nós conhecemos da cidade de Davi. Então vamos viajar um pouquinho e conhecer o que nós temos da cidade de Davi. Vamos em direção à panorâmica. Vamos então comigo. Vamos lá na panorâmica agora. Essa vista panorâmica, onde vamos entender a localização que se encontra a cidade de Davi, na parte do sul do Monte Moriá. Temos aqui a mesquita de El-Aqsa com o muro do sul das muralhas do Monte Moriá. Esse Monte Moriá, onde foi reformado na época do rei Herodes, que refez o segundo templo, e parte dos muros continuam até os dias de hoje, usados depois pelas reformas feitas pelos muçulmanos. Aqui a parte do sul, onde o Monte Moriá se encontra ao lado ocidental do Monte das Oliveiras. Aqui para o lado oriental temos o Monte das Oliveiras, famoso com o seu cemitério. No meio temos um vale conhecido como o Vale do Kidron. Essa é a parte alta da cidade de Davi, onde se encontra no lado do sul da cidade de Jerusalém, da cidade velha de Jerusalém de hoje, do Monte Moriá. Aqui temos ao fundo a cidade nova da cidade velha, dentro da parte do bairro novo, conhecido como bairro judaico, de 1967 reformado, é a parte nova, onde era o que estava definido para a população judaica a partir de 1967. Na verdade, essa partilha já se tem a partir de 1929, com os primeiros atentados na Cidade Velha dos muçulmanos aos judeus. Então eles saem dos bairros mesclados e vão para um bairro só de judeus, até que depois saem da Cidade Velha para os bairros da Cidade Nova, fora das muralhas. Então aqui renovada a Cidade Velha. Temos aqui a parte alta
da cidade de Davi, conhecido assim como Parque Arqueológico. A vista que temos em direção ao sul, o monte que se encontra aqui onde eu aponto é conhecido como Talpiot, o bairro de Talpiot. Aqui tem um calçadão onde se encontra o antigo palácio do governo britânico, Armona Nativ, hoje prédios e escritórios das Nações Unidas. E temos aqui todas as escavações para baixo, por baixo desses bairros todos que são do século XIX, temos uma cidade inteira escavada, toda ela por baixo da terra, conhecida como a Cidade de Davi. E é ela que nós vamos dar continuidade. Vamos visitar mais um ponto de escavações. Uma vez que começaram as escavações aqui, a arqueóloga Elat Mazor identifica como a parte superior aqui, identifica como parte do palácio do rei Davi. Conforme vai se avançando nas escavações, parte dessas pedras que fazem parte das muralhas do que era o palácio do rei Davi, essa área conhecida hoje em dia como área G, assim é conhecido nos dados arqueológicos, foram encontrados aqui material que reproduzem que era da época do primeiro templo, coisas curiosas como divisão de dormitórios, o que eles chamam como uma das confirmações da época israelita, diferente da época cananeia, como eram as divisões do que a gente chama das casas. Hoje em dia é muito fácil a gente entender casas com dormitórios, quartos e salas. Não era assim no passado. Na época cananita era um ambiente só. Na época israelita encontramos divisórias. Isso é uma das características arqueológicas que se conhece da época. Outra das curiosidades, vamos ver se conseguimos ampliar aqui um pouquinho. Nós temos aqui um achado arqueológico de uma privada, uma latrina. Uma latrina, o que comprova ser provavelmente de uns moradores, provavelmente da classe elitista, da classe alta, porque normalmente os banhos não eram privados e quando tinha eram comunitários, ou seja, quando tinha. Então, se aqui tinha então identificaram como um dos sinais que aqui era uma região de classe alta, provavelmente pessoas ligadas ao governo, ao reino. Se aqui atrás encontram identificação dos arqueólogos de ser o Palácio Real, então aqui também uma privada. Isso é uma das curiosidades que temos nessa parte arqueológica. A gente vai dar continuidade para mais outro passo dentro dessas escavações. É uma escavação muito grande que vai descendo a montanha até a parte baixa do vale, e nessa parte baixa do vale, uma das coisas que temos curiosas é os reservatórios de água. Aqui nós encontramos parte do que era um reservatório de água da época dos cananeus. A gente sabe que na época do primeiro templo, o rei Hisquiel vai fazer uma reforma com o sistema de águas, uma vez que a cidade foi sitiada pelos assírios. Então ele faz uma reforma, conhecemos como o túnel de Ezequias, ou Nikvat Shiloh, também conhecido, tem vários nomes, ou o túnel do rei Hisquiel. Então, descendo as escavações por dentro daquelas casas todas de muitos muçulmanos que moram lá, alguns israelenses que moram lá, por dentro vai se chegando até esses reservatórios de água, essas escavações que têm já pouco mais de 150 anos, que começou com um britânico, Charles Warren, até os dias de hoje, uma escavação bastante ativa. Esse sistema de água, que no passado nós conhecemos como ele era com reservatórios de água, a gente hoje em dia já não funciona da mesma maneira. Hoje em dia nós temos um reservatório de água diferenciado, vocês podem ver, cada casa hoje em dia tem
tonéis de água. E aqui uma das curiosidades que temos em Israel, em especial em Jerusalém, mas também vai aparecer em outros lugares, é o que a gente chama de barris de cor preta e de cor branca. Muitas vezes a gente vai escutar pessoas falando que onde tem preto são casas de muçulmanos, onde tem branco são casas de judeus. E aqui a gente mostra dentro de um bairro muçulmano o preto e o branco. Na verdade, o que significa isso? Então, existem algumas opiniões divergentes ou que se complementam, podemos dizer. Praticamente todas as casas vão ter reservatórios de água desses brancos, tonéis brancos, estão muitas vezes ligados, ou praticamente todos estão ligados ao sistema de aquecimento de água solar. As casas são com encanamento hoje em dia e as águas entram por aqui. No mundo do Islã, eles, além dessa tonel, desse reservatório de água branca com o encanamento, eles também compram, fazem uma aquisição e mantêm nas suas casas um reservatório extra, ou dois, ou até mais, de cor preta, como um estoque reserva de águas. Por que isso? Opiniões diversas. Uma das opiniões muito comuns é que era para ter pressão de água maior, as águas entrariam do telhado para baixo e não dos canos de baixo para cima, canos antigos, velhos, pouca pressão. Essa é uma explicação que a gente costuma ouvir. Uma das muito populares e que é bem fake é de que é para mostrar a casa de muçulmanos e casas de judeus, o que não tem nenhuma relação. Hoje em dia não tem nenhuma necessidade disso. E nem sei se teve alguma vez, mas é muito popular. Outra das explicações bem curiosas é que, na verdade, desde o início do modelo de canalização de água no período dos britânicos, os muçulmanos que se rebelaram a essas colonizações ocidentais se rebelaram e dentro desse domínio eles também se sentiam com riscos e medos de que os colonos, no caso os britânicos, depois os israelenses, cortariam suas águas. Então, se no passado eles viviam de forma cultural com reservatórios de água, como vimos agora fotos anteriores, desde o período cananeu, os moradores em regiões de seca sempre tinham poços de água, piscinas de água para acumular águas das chuvas. Então, hoje em dia, eles compram tonéis de água, reservas, caso falte água pelo sistema normal de encanamento, seja por algum motivo de falta de pagamento ou seja por algum motivo de política de guerra que vão cortar as águas ou ausência de águas, algum motivo, eles então promovem aqui que todas as famílias muçulmanas acabam tendo um reservatório extra de água. Isso aqui já virou praticamente uma questão cultural, mesmo em bairros modernos, até mesmo em cidades modernas, Nazaré, etc. Os muçulmanos mantêm reservatórios extras de água, além da água encanada. Uma questão cultural de preservar a água com riscos de que, numa região de séculos de guerra, algum soberano, algum conquistador vai cortar as fontes de água. Então, isso é uma das curiosidades que nós temos e em todas as casas vão aparecer isso. É bem comum, a gente pode ver em todas as casas vão ter os tonéis brancos e os tonéis pretos. Vocês podem ver, é bem comum nos bairros muçulmanos, aqui nesse bairro conhecido como bairro do Shiloah, a cidade de Davi, um dos pontos fantásticos de escavação, que vocês estão convidados, sempre que estiverem oportunidade de vir a Israel, de conhecer. Um grande abraço, tudo de bom.